Depois do traumatismo do plexo braquial, normalmente envolvendo um acidente com motocicleta, sem dúvida nenhuma, a sequela mais importante não é a paralisia do braço, mas o aparecimento de dores de dificílimo tratamento, dores essas que são quase que insuportáveis. Quanto mais idoso o paciente, sobretudo acima de 40 anos, maior a chance de ter esse tipo de dor de caráter lancinante. Em crianças ou em bebês, quando eles têm um trauma no momento do parto, plexo braquial estirado no momento do parto, então não existem praticamente quadros dolorosos. No acidente dos adultos, já isso é uma outra questão. Então, quanto mais grave ou mais estendida a paralisia do plexo braquial, maior a chance do paciente ter dor. Então, os pacientes que têm algum movimento na mão, dificilmente tem uma dor desse tipo que eu falei para vocês, lancinante. Então, se nós formos ver os pacientes com paralisia completa, aqueles que não mexem nem o ombro, nem o cotovelo, nem a mão, 85 a 88% deles têm dores extremamente fortes. Antigamente se acreditava que essas dores eram originadas pela anestesia no braço, então uma dor de origem do membro fantasma. Isso é somente hoje parcialmente verdadeiro, porque nós sabemos que a dor indica que existe uma raiz ou existe uma ponta de nervo que pode ser enxertada, que pode ser reconstruída. Então nós observamos nas nossas pesquisas que imediatamente após a realização da cirurgia, 50% dos pacientes, ou seja, a metade deles, sai sem dor logo em seguida do procedimento cirúrgico, e às vezes volta um pouco de dor a partir do momento que o nervo começa a crescer e se reconstruir. Existe então uma porcentagem de pacientes, que eu falei, metade passam a não ter mais dor depois da cirurgia, e uma outra metade dentro do primeiro ou segundo ano, tem um alívio muito importante também da dor. Às vezes pode levar mais de, a gente fala, 1 ou 2 invernos para a dor acalmar. Mas existe, sem dúvida nenhuma, um número de mais ou menos 10% dos pacientes que vão sempre ter algum tipo de dor. E esses são os pacientes que a gente realmente se preocupa, porque a dor é invalidante na vida. Há um tempo atrás, nós temos algum vídeo que nós mostramos um procedimento que era com a introdução de uma agulha e a cauterização por uma energia chamada radiofrequência. Então a gente não precisa cortar o paciente, só a agulha, ela só queima na ponta, no nível radicular que nós chamamos de T2 e T3. Ou seja, são raízes que normalmente não fazem parte do plexo braquial, mas que quando nós fazíamos uma pequena lesão nelas pela corrente elétrica, nós víamos que a dor do paciente melhorava em 100%. Nós acompanhamos mais ou menos 27 pacientes que nós fizemos o procedimento e realmente ela é bem efetiva. Mas a grande tristeza é que as dores, na maioria das vezes nesses pacientes, voltam depois de um mês. A cirurgia, então, que se tem para tirar a dor chama-se dresotomia. Tem que abrir o pescoço do paciente, e nós removemos uma parte dos ossos, abrimos a espinha, a dura mater, que é a capa da medula espinhal, e ali nós vemos aonde o plexo foi lesionado. O que se propõe é que se faça uma coagulação ou se queime os nervos em cima da parte da medula. Essa é a cirurgia de dresotomia, onde os nervos que foram arrancados do braço entravam. Essa cirurgia tem um resultado positivo em 50% dos pacientes. E existem 50% que não tem melhora, ou seja, a melhora pode ocorrer, mas as dores voltam no prazo até de 6 meses, geralmente já 1, 2 meses após a cirurgia. Com o procedimento que nós indicamos para vocês antes, ali que nós falamos da introdução da agulha, da radiofrequência, nós observamos que nós podíamos controlar a dor sem coagular a medula, ou seja, o risco é muito menor da cirurgia. Então nós tivemos agora a grata felicidade de poder operar 3 pacientes que nós estamos controlando quase há 1 ano e que eles estão completamente sem dor. Muitos dos nossos pacientes nós descobrimos que quando nós
tocávamos no peito deles, eles sentiam a irradiação da dor para a mão, ou seja, sentiam algum choque, alguma eletricidade na mão. Isso não é normal em pacientes que não tiveram plexo braquial lesionado, mas mostra que aquelas raízes, mesmo que não sofreram acidente diretamente pela tração, ficaram de uma maneira ou outra, digamos, lesionadas ou doentes pelo próprio meio que está próximo dela. Digamos assim, se nós imaginarmos que eu estou espetando um alfinete na ponta do meu dedo, hoje eu espetei o alfinete, mas amanhã, ou um espinho, mas amanhã a dor não é somente justamente no local onde eu espetei. Existe uma zona vermelha em volta, seguramente vai ficar, que também é uma zona dolorida, então não é uma zona de extensão secundária. E nós acreditamos que isso ocorre nas lesões do plexo braquial. Mas o importante é que depois dessa mudança nós conseguimos conversar com nossos pacientes e já propor um índice de sucesso maior do que nós tínhamos antes, com um risco muito menor. Então a chance de ter algum problema na perna, que era a fraqueza na perna que poderia acontecer numa trabezotomia, praticamente está abolida agora. As complicações seriam as complicações de uma cirurgia normal, infecção, sangramento, mas que é bastante raro nesse tipo de procedimento. É um amigo que ficou, um paciente que ficou 16 anos com dor, né, e que tinha muito sofrimento, ele não tinha nenhum interesse em reconstruir a parte dos movimentos do braço dele, o interesse dele era aliviar a dor. E agora nós controlamos, quase um ano depois da cirurgia, ele encontra-se com os mesmos resultados de um alívio quase que total, de pelo menos 90% do que ele sentia da dor, e não toma mais nenhum remédio. Aqui é o Romerito, ele teve um trauma de plexo braquial há 16 anos atrás. E ele nos procurou por causa da dor, né, no braço direito. Romerito, como é que era a tua vida antes? Minha vida, o que eu posso dizer para o senhor, doutor, a minha vida antes era terrível, o senhor entende? Era uma vida que, na verdade, eu não tinha vida, na verdade, por causa que a dor era muito constante, não tem explicação, não tenho o que explicar a dor é terrível. Eu não queria e não quero que ninguém passe por o que eu passei, o senhor entende? E através da sua dedicação, da sua, como posso se dizer, da sua experiência, através da cirurgia que o senhor fez para mim, hoje eu tenho outra vida, outro tipo de vida. Não tem nem o que eu falar assim, o senhor sabe, é outro tipo de vida, outro tipo. Me diz uma coisa, Romerito, antes da cirurgia, a tua dor de 0 a 10, quanto que ela te incomodava? De 0 a 10 era 10. 10. Né? E hoje, quantos por cento tu acha que tu melhorasse? Hoje é como eu comentei com o senhor, né? Para mim é como se fosse 1000%. O senhor entende como é que é? Uhum. De 10 é como se hoje tivesse 1% assim, de dor. De dor. O senhor entende? Tá bem. Nesse período, nós estamos agora com 3 meses. 3 meses. Né? Então, tu ganhasse peso? Ganhei conseguisse engordar? Uns 6 quilos ou 7 quilos, na verdade. Tá bem. Depois da cirurgia, teve alguma complicação? Perdesse algum movimento da perna ou do braço? Nada, doutor, nada. Nada. E me diz uma coisa, antes da cirurgia eu tinha garantido para ti que tu ia ficar 100% sem dor? Não. A possibilidade que o senhor deu para mim era de 70%, né? Uhum. Mas para mim hoje é como se fosse 1000, você entende? Como eu estou dizendo, como se fosse 1000. Na minha mente, hoje eu tenho gravado ainda como o senhor falou que era 70% para mim, né? Uhum. Mas na minha mente é como se saísse 99%. Tá bem. Na minha mente. Mostra onde é que foi o corte ali pra gente realmente. Deixa eu ver aqui. Então esse é o corte da dresotomia. Tá bem. Posso botar esse teu vídeo no site? Pode botar, doutor Jaime. Porque eu creio que tem muitas pessoas que, no mesmo caso, eu creio que tem muitas pessoas, né? Uhum. E através desse meu caso, né? Eu também peço que os pacientes venham procurar o senhor, porque pode vir que é um médico muito bom, senhor, né? Quanto tempo tu ficasse com dor? Eu fiquei com dor há 15 anos e meio. Tá certo. Dor terrível.
E agora outra vida. Outra vida. Maravilhosa.